2025. Hoje é sexta-feira, agora é 7h19, 7h20 vai dar. Vou dar continuidade à leitura da palavra, né? Eu estou com as 7 eras da igreja, né? É a quarta parte que eu estou lendo. Eu me perdi aqui, eu acho que eu estou na página 32. Eu acho que é a 32 mesmo. Esperar chegar um pouco de gente. Eu vou fazer uma oração aqui para ler essa palavra. É bom. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar e eu ler a tua palavra. Tira tudo ao contrário que possa não estar contribuindo para a leitura dessa palavra, Senhor. Que o Espírito seja controlado nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa trazer entendimento, revelar, Senhor, que a própria mensagem que nós estamos lendo das 7 eras fala que precisa da revelação. Dá-nos a revelação da tua palavra. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Controla todo espírito ao contrário, que tudo que for para tirar o bom andamento dessa leitura, que caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, uma boa noite a todos e vamos lá. Entraram não há apenas entrar, mas permanecer no repouso, e um repouso eterno, do qual o sétimo dia é apenas um tipo. 7 é completamente 8. É o primeiro dia novamente, a ressurreição de Jesus Cristo. Foi no primeiro dia da semana, dando-nos vida eterna e eterno repouso sabático. Assim, podemos ver porque Deus podia nos dar nenhum determinado dia da semana, como um sábado, repouso. Entramos em e também permanecemos, amém? Em nosso repouso. O que Israel não podia fazer, tendo apenas uma sombra da verdadeira substância que nos desfrutamos, porque voltar para uma sombra, quando temos agora a realidade, como recebemos esse repouso, ou sábado contínuo, acha-se no convite de Jesus. Ele disse em Mateus 11, 28, 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos encontrareis descanso, ou guarda do sábado, não um dia, mas vida eterna, sábado, para as nossas almas. Não é importante quanto tempo você tenha estado oprimido sob sua carga de pecado, sejam 10 anos, tinha anos ou 50 anos ou mais, venha com sua vida abatida e cansada, se você encontrar o seu descanso, o verdadeiro sábado, Jesus lhe dará descanso. Agora, o que exatamente é esse descanso de Jesus? Dará? Isaías 28, 8, 12. Porque todas as suas peças estão cheias de vômitos e de imundícias. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se
ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu ao ao desmandado e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a esse povo, a qual disse: esse é o descanso, sábado. Dai descanso ou guarda do sábado ao descanso. E esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Eis, profetizado bem aqui em Isaías, e aconteceu há cerca de 700 anos, mais tarde, em Pentecostes, quando todos eles foram cheios com o Espírito Santo. Exatamente como foram dito que seria. Esse é o cheio do Espírito Santo, o verdadeiro sábado que foi prometido. Assim, quando foram cheios do Espírito Santo, eles repousaram de suas obras terrenas, seus feitos terrenos, seus maus caminhos. O Espírito Santo tomou cada conta de suas vidas. Ele entraram no repouso. Aí está o seu repouso. Esse é o seu sábado. Não é um dia, nem um ano, mas é a eternidade de ser cheio e abençoado no Espírito Santo. É você repousando e Deus fazendo. É Deus em você, operando o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. Deixe-me fazer mais um comentário sobre os sabatistas, que afirmam que nós reunimos no dia errado da semana, quando nós reunimos no domingo. No domingo, o primeiro dia. Aí está o que Justino disse. No segundo século, no domingo é realizada uma reunião com todos os que vivem nas cidades e vilas, e é lida uma porção das memórias dos apóstolos e os escritos. Em quanto tempo permite, quando termina a leitura, o presidente, em um sermão, dá admoestação e exortação para emitir aquelas coisas nobres. Depois disso, todos nós levantamos para oferecer oração em comum ao sétimo. Ao término da oração, como temos escrito: pão e vinho são postos diante de nós, e dada a ação de graças, e a congregação responde: amém. Então os elementos são distribuídos para cada um e consumidos, elevados pelos diáconos às casas dos ausentes, os ricos e os que desejam. Então,
dão contribuição de acordo com seu livre-arbítrio. E esta coleta é confiada ao presidente, que com ela supre órfãos, viúvas, prisioneiros, estranhos e necessidade. Assim, vemos que aqueles que afirmam que a igreja primitiva prosseguiu com a tradição judaica de ajudar-se no último dia da semana, então prosseiramente ignorantes do que a história realmente apresenta. E, portanto, não são dignos de confiança. Oxalá as pessoas pudessem vir a ele e encontrar esse descanso. Há um clamor em todos os corações por esse descanso, mas a maioria não sabe a resposta. Sim, eles tentam aquietar o clamor atrás de um processo religioso, de guardar certos dias ou aceitar credos e dogmas denominais, mas, falando nisso, muitos tentam beber, farrear e todo excesso físico, pensando que através de prazeres mundanos possa haver alguma satisfação, mas em tais coisas não há descanso. Eles fumam, e tomam comprimidos para acalmar seus nervos, porém não há descanso em porções terrenas. Eles precisam de Jesus. Eles precisam de remédio celestial, o descanso do Espírito Santo. Amém? Então, a maioria deles vai à igreja no domingo. Isso é bom, mas mesmo ali, eles não têm nenhuma ideia de como se aproximar de Deus e de como adorá-lo. Jesus disse que a verdadeira adoração era um espírito. E, em verdade, João 4:24, mas que tipo de adoração você pode alcançar em uma igreja que sabe tão pouco de Deus, que apresenta um Papai Noel no Natal e coelhinhos na Páscoa? Onde eles conseguiram isso? Eles o conseguiram dos pagãos e fazendo uma parte da doutrina da igreja. Mas quando alguém voltasse para o Senhor e é cheio do Espírito Santo, ele repousa de todas as coisas. Ele tem um repouso em sua alma. Amém? Ele realmente começa a viver e amar a Deus e adorá-lo. Amém? Agora vamos voltar à nossa história. Nós sabemos que o dia do Senhor não é, se não é sábado nem o domingo, o que é? Bem, digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. E esse é o dia do homem. É o efetuar do homem, a obra do homem, a igreja do homem, a ideia de adoção do homem, tudo do homem, porque é o mundo cosmo do homem, mas o dia do Senhor está chegando. Sim, está acontece. Amém?
Vamos lá. Justamente que nesse tempo de revelação de Jesus Cristo, João foi arrebatado pelo Espírito e transportado pelo Espírito ao grande dia que está chegando. O dia do Senhor vem. Quando os dias dos homens terminarem, os reinos desse mundo tornar-se-ão então os reinos de nosso Deus. O dia do Senhor acontece quando os juízes caírem, e após isso vem o milênio. Agora mesmo, o mundo fez o que quer com os cristãos. Eles o xingam de todos os tipos de nomes maus, zombando dele. Mas está chegando aquele grande e notável dia quando eles lamentarão e uivarão, pois o Cordeiro está vindo com ira para julgar o mundo. Será aí quando os justos terão seu dia com o Senhor, pois os ímpios serão abraçados e os justos caminharão sobre suas cinzas, milênio adentro. Malaquias 4:3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de nossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, a voz como uma trombeta. Apocalipse 1:10. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. João estava no Espírito, e quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor, Jesus, e todo o seu santo poder. O futuro estava presente a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-los. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso, é quando o arauto ou uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir Israel. Importante, está próximo, ouça a isso. Assim está. Vozes tinham a mesma eurência de apelo que tinha a trombeta, clara e forte. Ela era alarmante e despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta desses dias, pois é a trombeta do Evangelho, anunciando a palavra de profecia para nós, fazer cientes de e preparados para o que está vindo sobre a terra, a ordem para escrever. Apocalipse 1:11, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e Esmirna, Laodiceia. Aqui está o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. É tudo isso, o único Deus verdadeiro. A voz e a palavra de Deus, a realidade e a verdade estão ao alcance. Que coisa estar no Egito,
que coisa está na presença de Deus? Eu ouvi dele, quer vês? Escreva-o num livro e envia-o às 7 igrejas. A voz que anunciou sua palavra no jardim do Éden. Amém? E sobre o monte Sinai, essa voz que também foi ouvida na excelência glória do monte da transfiguração, estava mais uma vez anunciando, e nessa ocasião as 7 igrejas, uma completa e final revelação de Jesus Cristo. Escreva as visões. João faz um registro delas para as eras que deve seguir-se, pois são as profecias verdadeiras que hão de acontecer. Escreve-as e envia-as, fazendo-as conhecidas. João reconheceu aquela voz. Você reconhecerá essa voz quando ele clamar. Se você for dos seus, os candeiros de ouro. Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem na Bíblia, em inglês, versão Rei Tiago, em vez de quem lesse a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 cristais de ouro. João não disse que virou-se para ver aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz. A voz e a pessoa são uma única e mesma coisa. Jesus é a palavra. João 1:3. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas essas coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Quando João se virou, viu 7 castiçais de ouro. Eles na realidade eram candeiros. E de acordo com o versículo 20, eles são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas para representar as igrejas. Dificilmente poderia ser velas. Uma vela queima apenas por algum tempo e depois se extingue. Ela morre. Ela não extinguiria, mas porém os candeiros possuem uma qualidade duradoura, não encontrada em velas. Amém? Se você quiser obter pelo 4 do candeeiro, leia a respeito dele. Em Zacarias 4:1-6. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou com um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal, do outro castiçal
todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, um à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo, que fala comigo, dizendo, Senhor meu, que é isso? Quando respondeu o anjo que falava comigo, e me disse, não sabes tu o que é isso? Eu disse, não, Senhor meu. Respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor. A Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está outro candeeiro de ouro puro. Ele está queimando brilhantemente. Eu tô cansado, cara. Eu não sei se é porque hoje eu levantei 5 horas. Agora que eu percebi que eu tô cansado. Porque tem abundância de azeite que obtém das 2 oliveiras que estão em cada lado. As 2 árvores representam o Velho e o Novo Testamento. E o azeite evidente tipifica o Espírito Santo, que só ele pode dar a luz de Deus às pessoas. O anjo que falou a Zacarias estava como que dizendo, isso que tu vês significa que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência, mas pelo Espírito Santo. Amém? Que possamos compreender isso. A igreja não pode realizar isso nem com força, nem com violência, mas pelo Espírito Santo. Amém. Agora examine esse candeeiro. Você anotará que ele tem um grande vaso, ou reservatório, que fica no centro dos 7 braços, que sai dele. Esse vaso está cheio de azeite, de oliva, que flui através de 7 pavios que estão colocados nos 7 braços, e o mesmo azeite que queima e produz luz no fim dos 7 canudos. Esta luz nunca se apagava. Os sacerdotes simplesmente mantinham-se derramando o azeite dentro do vaso. A lâmpada era acesa de uma maneira especial. Primeiro o sacerdote tomava o fogo de um altar sagrado que fora originalmente aceso pelo fogo de Deus. Ele acendia primeiro de tudo a lâmpada que estava situada no topo do vaso. Então ele acendia a segunda lâmpada e a partir da chama da primeira, ele acendia a segunda lâmpada. E a partir da chama da primeira lâmpada, a terceira lâmpada recebia o seu fogo da segunda. A lâmpada, assim como a quarta, recebia o seu da terceira, e assim por diante, até que todas as 7 lâmpadas estivessem queimando. Esse é o fogo santo proveniente do altar, sendo passado de lâmpada para lâmpada. É um maravilhoso tipo do Espírito Santo nas 7 eras.
da igreja, o derramamento original do Pentecostes, derramamento, esse que veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, está provendo sua igreja através de todas as 7 eras e mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus, o Deus imutável, em sua essência e seus caminhos. Amém? Hoje eu vou ter que ler pelo menos 1 hora só, hoje eu estou cansado. Em João 15, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Ele é a videira principal, essa que sai da raiz original, proveniente da semente original, que tem a vida em si. Agora a videira não produz fruto, são as varas que a fazem. Agora, observe isso. Você pode tomar uma árvore cítrica, tal como uma laranja, e enxertar nela um ramo de toranja, ou um ramo de limão, um ramo de tângelo, e outros tipos dessa espécie, e todos esses ramos crescerão. Porém, esses ramos enxertados não produzirão laranjas. Não, Senhor. O ramo de limão produzirá limões. O ramo de toranja produzirá toranjas. E assim por diante. Todavia, esses ramos estarão florescendo mediante a vida da árvore. Mas se alguma vez essa árvore brotar uma vara de si mesma, será uma vara de laranja e produzirá laranjas. Por quê? Porque a vida do ramo e a vida do tronco são idênticas, ao passo que não era assim com os ramos enxertados. Aqueles ramos enxertados tinham suas origens em outros tipos de vida, provenientes de outras árvores, de outras raízes. Eu vou dar só uma palavrinha sobre isso aqui. Vocês entenderam aí que tinha o ramo, que o ramo era o ramo de laranja. Porém, o ramo foi enxertado. E ele foi enxertado de toranja, de limão e uma outra lá. Porém, o ramo que nasceu original da laranja, ele vai produzir laranja. É isso que ele está falando aqui. E é isso aí que eu quero falar para vocês aí, que estão vendo a palavra de Deus, a mensagem. Se você está na sua igreja e a sua igreja é a batista, a sua igreja é a presbiteriana, a sua igreja é a maranata, a sua igreja é a Assembleia de Deus, você vai produzir assembleianos, você vai produzir Deus e amor, você vai produzir batista, você vai produzir o nome das suas igrejas. Mas a original, que é a palavra de Deus, você tem que estar enxertado. Enxertado no quê? Na palavra de Deus. Se você não tiver enxertado na palavra de Deus,
você vai só produzir o que a sua igreja produz. Mas você não vai produzir a semente original, que é a palavra de Deus. Deu para vocês entenderem aí? Então vamos voltar, vamos continuar. Outras sementes, eles produziram frutos muito bem, mas não produziram laranjas. Eles não podem, porque não são os originais. É assim que é a igreja. E a videira tem sido vendida e ramos têm sido enxertados. Eles têm enxertados ramos batistas, ramos metodistas, ramos presbiterianos, ramos pentecostais. Esses ramos estão produzindo frutos batista, frutos metodista, frutos pentecostal e presbiteriano, sementes denominacionais, a partir da qual eles produzem seu fruto. Mas se alguma vez a videira brotar uma outra vara de si mesmo, a palavra de Deus, essa vara será exatamente como a própria evidência. Será o mesmo tipo da vara que foi produzido no Pentecostes. Falará em línguas, profetizará e terá nela o poder e sinais de Jesus Cristo ressuscitado. Porque esta, florescendo sob os recursos naturais da própria videira. Veja, ela não foi enxertada na videira. Ela nasceu na videira. Ela nasceu de novo do Senhor Jesus Cristo. Visto que aquelas outras varas foram enxertada na Igreja Maranata, enxertada na Deus e Amor, enxertado na Batista, tudo o que podiam fazer era produzir seu próprio fruto, pois não nasceram daquela videira. Elas não sabem acerca dessa vida original e fruto original. Elas não podem saber porque não nasceram dela. Mas se fossem nascidas dela, a mesma vida que estava no caule original, o caule original é Jesus, teria vida através dela e se manifestaria através delas. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Denominações que são dirigidas pelo homem não podem ser nascidos de Deus, porque é o Espírito Santo, não o homem que dá vida. Amém? Quando emocionante é pensar nessas 7 lâmpadas sorvendo vida e luz provenientes dos recursos daqueles vasos principais, porque tem seus pavios mergulhados ali dentro. Cada mensageiro das eras da igreja está aqui retratado. Sua vida está incendiada com o Espírito Santo. Seu pavio, vida, foi imerso em Cristo. Através desse pavio, ele está sorvendo a própria vida de Cristo. E com isto, emite luz para a igreja,
Que tipo de luz ele está proporcionando? A mesmíssima luz estava na primeira lâmpada, que foi acesa e descendo as eras até o tempo presente do mensageiro do último dia. Amém? A mesma vida e a mesma luz é manifestada através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Não podemos falar assim apenas dos mensageiros, mas cada verdadeiro crente está aqui dramaticamente retratado. Todos eles estão sorvendo de uma mesma fonte. Todos eles foram mergulhados dentro do mesmo vaso. Eles estão mortos por si mesmos e suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Eles estão inteiramente selados pelo Espírito Santo. Efésios 4:3. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Ninguém pode arrebatá-los da sua mão. Suas vidas não podem ser corrompidas. A vida visível está queimando e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida inteira, invisível, está escondida em Deus e alimentada pela palavra de Deus. Satanás não pode tocá-los, nem mesmo a morte pode tocá-los, porque a morte perdeu o seu aguilhão. O inferno perdeu sua vitória. Graças a Deus, eles têm esta vitória é através do Senhor Jesus. Amém? E amém. Não mais o sacerdote. Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido, cobrido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Lá está ele, um semelhante ao Filho do Homem. Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé no dia das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé, não como um sacerdote, mas como um juiz vindouro. O cinto de ouro não está mais cingido em torno da cintura, onde o sacerdote deve usá-lo quando ministra a Deus no lugar santíssimo, mas está agora em torno de seus ombros. Mas agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora João 5:22. Aconteceu, e também o Pai, e ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Seu serviço foi prestado. O sacerdote terminou. Os dias da profecia acabaram-se. Ele acaba-se cingido com o juiz.
a setupla glória sua pessoa. Apocalipse 1, 14, 16, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quão profundamente comovente e inspirador foi o aparecimento de Jesus a João, quando estava em exílio por causa da palavra. E eis que a palavra viva acha-se agora diante dele. Que visão iluminante, pois cada atributo descritivo tem um significado, que a revelação de seu glorioso ser, seu cabelo branco como a neve. João I nota e menciona a brancura de seu cabelo. Era branco e luzente como a neve. Isso não era por causa da sua idade. Oh, não. O cabelo brilhante, branco, não significa idade, mas experiência, maturidade, sabedoria. O eterno não envelhece. Amém? O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus, porém a sabedoria significa muito. É como quando Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora ele está vindo, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. É isso que o cabelo branco, o resplandecente significa. Veja, isso em Daniel 7, 9, 14, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos em um ancião. De dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares, e os serafim e os milhões de milhões estavam diante deles. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz, mas grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quando os outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite,
E eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aí está. Daniel ouviu como aquele cabelo branco. Ele era o juiz, abrindo os livros e julgando. A partir deles, Daniel ouviu vindo nas nuvens. É isso, exatamente o que João viu. Ambos ouviram exatamente o mesmo. Eles viram o juiz com o seu cinto de juízo sobre os seus ombros, sendo puro e santo, cheio de sabedoria, plenamente qualificado para julgar o mundo com justiça. Aleluia. Até o mundo entenda essa simbologia, pois nós temos antigos. O juiz aparecia e convocava a corte, vestidos de uma peruca branca e um longo manto, que significava sua completa autoridade, manto da cabeça aos pés, para determinar a justiça. Seus olhos como fogo. Pense nisso. Aqueles olhos que uma vez turbavam-se como lágrimas de tristeza e piedade. Aqueles olhos que choravam de compaixão junto à sepultura de Lázaro. Aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram numa cruz, mas em aflição clamaram: Pai, perdoa-lhes. Agora aqueles olhos são uma chama de fogo. Os olhos do juiz, que retribuirá aqueles que o rejeitaram. De todas as emoções humanas, na que mais ele manifestou quando apareceu com o Filho do Homem, foi esta: ele chorava com frequência. Todavia, por detrás daquele choro e daquele sofrimento, ali ainda estava Deus. Aqueles mesmos olhos tinham visões. Eles olhavam profundamente dentro dos nossos corações, dos homens, e liam seus próprios pensamentos e conhecia todos os seus diferentes. Eu vou ler só mais uma, eu estou exausto hoje. Eu acho que é porque eu levantei cedo, fiz oração. Estou até pensando no sábado eu dar uma pausa. Eu não achei que eu ia estar exausto não, mas hoje eu estou exausto. E não é bom, né? A coisa de Deus você tem que fazer, você tem que estar bem. Caminhos chamejantes através de olhos mortais, através de Deus, que chamou aqueles que não o conheceram, pelo que ele era. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço as obras de meu Pai e não credes em mim, credes nas obras. João 10:37-38. Como Jeremias, de outrora ele foi um profeta, pranteador, pois os homens não receberam a palavra de Deus e
rechaçaram a revelação. Aqueles olhos abrasadoramente chamejantes do juiz estão mesmo agora registrando a vida de toda a carne, correndo de um lado para o outro, por toda a terra. Não há nada que ele não saiba. Ele conhece os desejos do nosso coração e o que cada um pretende fazer. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, pois todas as coisas estão nos diante daquele com quem temos que tratar. Pense nisso. Ele sabe mesmo agora o que você está pensando. Sim, lá está ele como um juiz, como os olhos chamejantes para determinar juízo. O dia de misericórdia terminou. Oxalá os homens pudessem se arrepender e buscar em justiça sua face. Enquanto ainda há tempo, oxalá pudesse fazer de seu peito seus travesseiros, antes que o mundo se desfaça em fogo, os pés de latão, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha. O latão é famoso por sua extraordinária dureza. Não há nada conhecido que se possa assentar a ele para temperá-lo, mas esse latão que cresce, que descreve seus pés, é mais extraordinário ainda, porque suporta a prova da fornalha de fogo, para a prova pela qual nenhum outro tem passado. E isso é exatamente correto, pois latão significa juízo divino. Um juiz de Deus decretou e fez acontecer. João 3, 14, 19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Num 28, 8, 9. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre ela uma haste, e será que viverá todo o moribundo que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente,
de metal e ficava vivo. Israel tinha pecado. O pecado tinha que ser julgado. Assim diz Deus. Mandou Moisés olhar uma serpente de latão em uma haste, e aquele que olhasse era salvo da pena do seu pecado. A serpente de latão na haste simbolizava o pecado oriundo do jardim do Éden, onde a serpente traduziu a Eva, trazendo-a pecar. O latão fala de juízo, como é visto no altar de latão, onde a pena do pecado era cumprida no sacrifício sob o altar. Quando Jesus julgou Israel para seus pecados, nos dias de Elias, ele reteve a chuva e os céus ardentes tornaram-se como latão. Agora, nessas ilustrações, vemos que a serpente sobre a haste representa o pecado, já julgado, pois é feita de latão, mostrando que o juízo divino já caiu sobre o pecado. Então, qualquer um que olhar para a serpente na haste, aceitando o significado dela, ficará são, pois esta era a obra ou salvação do Senhor. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio realizar na terra. Ele se fez carne a fim de dominar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. A base do altar de sacrifício era de latão maciço, tipificando o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. O juízo já tinha passado sobre ele, quando ainda não havia nenhum pecado, vindo a salvação inteiramente do Senhor. Ele pisou o largar do vinho, do furor da ira de Deus. Sozinho, suas vestes estavam tintas de carmesim, com seus próprios sangue. A fornalha de fogo do justo juiz e da ira de Deus foi sua porção. Ele padeceu o justo pelos injustos. Digno és o Cordeiro de Deus, porque nos comprastes com teu próprio sangue. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e padeceu como nenhum homem jamais tinha padecido, mesmo antes da cruz. Ele derramou de seu corpo grandes gotas de sangue, como suor, quando na intensa agonia da penosa prova à frente, o próprio sangue separou-se em suas veias. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em gotas, grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Mas um dia aqueles pés de latão estão sobre a terra, e o juiz de toda a terra ele será. E com
equidade e perfeição, julgará a raça humana. E não haverá nenhuma evasiva desse juiz, nenhum desvio dessa justiça, não haverá nenhuma moderação nele. Quem é justo será justo ainda. Quem será sujo ainda. O imutável não mudará então, pois nunca o fez a única e nunca o fará. Aqueles de pé de latão esmagarão o inimigo, eles destruirão o anticristo, a besta e a imagem e tudo o que é vil à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome, apenas para corromper seu esplendor e os seus resplendor, e os esmagará juntamente com o anticristo, todos. Então eu vou encerrar aqui. Eu estou parando na página 41. Então eu já vou até marcar aqui a 42 para mim não perder. Né, que eu não estou dando mais conta não, gente. Estou exausto. E também o TikTok já está dando 1 hora de live aqui, ó. Falta 20 segundos para terminar no TikTok. Então, uma boa noite para todo mundo. Vou tomar água aqui. Vou deixar o TikTok terminar 1 hora. 1 hora de live. Hoje eu estou mais exausto, tá? Nossa, mano. Né, Fé? Você também tá cansado? A festa é comigo aqui, gente. Deixa eu mostrar o festa para vocês aqui. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Já deu 1 hora de live aqui no TikTok. Eu vou encerrar. Fica com Deus aí, gente. Ó, tô exausto, hein? Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus.